Muito bom dia, senhoras e senhores que nos assistem agora através da TV Conquista, Web TV Conquista. Você pode ver aí no YouTube, no Facebook, no Instagram e também nas mídias sociais do vereador Raimundo Nunes da Mata. Cara nascido em 9 de julho de 1970, né, cara? Serventuário de Justiça. Caramba, cara, que nome, hein? Serventuário de Justiça. Foi eleito pelo povo pentecostense. Partido União 44555 era a sigla do Raimundo da Mata. Da Mata, né? Grande da Mata. Cara, bom dia. Muito obrigado por nos receber. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Queria te parabenizar, te felicitar, desejar feliz ano novo para você, para toda a sua comitiva, seus assessores, a sua galera que vai trabalhar com você ao longo desses 4 anos. Depois de 20 anos? Depois de 20 anos. Você está de volta a casa. Seja bem-vindo. Bom dia, da Mata. Bom dia, Roberto. Bom dia aos telespectadores da TV Conquista, né, que vem aqui fazendo esse trabalho, divulgação dos trabalhos da política de Pentecoste, né? Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês e dizer do quanto para mim é satisfatório poder, depois de 20 anos, quando eu concorri a última vez. Eu concorri em 2004, na verdade fui vereador até 2008. 2008. Quando me afastei da política, por diversos motivos. Eu perdi uma campanha como vice-prefeito em 2008 com Joãozinho Paraíba. E eu tinha um compromisso, e eu sou um homem de compromisso. Quando eu dou minha palavra, eu a mantenho. Eu faço de tudo, nem que eu me prejudique. Mas se eu der minha palavra a alguém, eu vou mantê-la até o fim. E assim eu fiz em 2008, quando eu saí candidato a vice. O Burico, que trabalhou comigo ao longo dos anos, desde o primeiro passo meu na política, esteve ao meu lado. E quando ele, no decorrer do meu segundo mandato, quando eu fui reeleito com a votação maior de Pentecoste até aquele momento, um vereador obteve, quando eu tive 1.108 votos, o Burico... Até então era a maior votação. A maior votação. Pela primeira vez um vereador nesse município passou de 1.000 votos. 1.000 votos. Fui eu. Então o Burico, como era meu aliado, ele via, e a cidade em si também, tinha assim, um pensamento de que eu poderia mudar de cargo, concorrer a outros cargos. E foi o que ocorreu. Eu vim para vice-prefeito, João Paraíba, perdemos a eleição. Mas eu tinha um compromisso com o Burico no decorrer do segundo mandato. Ele pediu, um dia que você não fosse candidato, mas a vereador, que eu apoiasse. E eu fiz isso. Apoiei o Burico em 2008, ele não conseguiu ser eleito, eu também não consegui, né, a vice-prefeito. E no 2012, naturalmente, o Burico queria mais uma vez tentar. Mais uma chance. Mais uma chance. Eu poderia ter voltado novamente a ser candidato a vereador, mas não. Como eu tinha aquela palavra, que mantive a minha palavra e apoiei o Burico, foi quando ele foi eleito vereador no ano de 2012. Então esse é o Raimundo da Mata, que está aqui e hoje, passado mais 4 anos, o Burico tentou novamente a reeleição, não conseguiu. E eu assistindo de camarote, torcendo por ele, torcendo pelo bairro, que a gente sempre teve um apreço muito grande pelaquela região ali de São Pedro, Sangradouro, Santa Luzia. Falando em bairro, o bairro São Pedro hoje, ele deixa eu ver assim, geograficamente, ele é o segundo, terceiro maior. Alguém tem, já passou esses dados pessoais desse bairro, não? Não. Porque tem a Pedreira, né? Que eu acho que a Pedreira é o maior bairro do município. Tem a 15, né? Que é o bairro São Francisco. E tem o São Pedro, cara. São Pedro hoje, se não tiver em segundo aí, cara, porque está crescendo. Tem os bairros tradicionais, Pedreira e 15 de novembro, né? E vem a Ombreira, acredito, talvez como o terceiro bairro mais populoso do município. Porque, na verdade, é um grande bairro. Compreende hoje Ombreira, Nova Jerusalém, que é um conglomerado de bairros. Que Nova Jerusalém hoje é um bairro, né? Com certeza. Legalmente, ele tem uma lei que reconhece o bairro Nova Jerusalém. Tem o Sangradouro e Santa Luzia, que para mim é um complexo de bairros juntos, que formam a mesma população, onde todo mundo se conhece, tem uma amizade, todo mundo tem uma relação. São pessoas
que estão ali há mais de 50, 80 anos, e vem de pai para filho e vem passando essas gerações, e todo mundo tem um conhecimento muito próximo do outro. Então a gente considera realmente um grande bairro, uma grande região, de pessoas boas, de pessoas trabalhadoras, amigas, e que sempre tiveram um apreço, um carinho por mim e pela minha família. Talvez por isso, mesmo depois de 16 anos, mesmo depois de 20 anos de concorrer a uma campanha política, eu tive a oportunidade novamente de voltar, porque eles têm esse apreço por mim e pela minha família e não me deixou na mão mais uma vez. Da Mata, assim, quando você se afastou, que passou de camarote vendo todo esse tempo, batia uma saudade, aquela ansiedade, querer voltar para ajudar o povo pedia para que o da Mata voltasse para o bairro para atender, porque de lá você nunca saiu, você é morador do bairro São Pedro a vida toda. Mas na verdade dizem que difícil não é você entrar na política, difícil é você sair. Eu tinha quase certeza que eu tinha conseguido sair, quase a certeza, mas sempre quando se aproximava a campanha a gente sentia aquela vontade. Mas como eu disse no início, aquele compromisso com as pessoas do bairro, e eu jamais iria concorrer com pessoas dentro do meu bairro. Por quê? Pessoas que tivessem um potencial político para ganhar a eleição. Porque aí haveria uma divisão de votos. E nessa divisão de votos, os perdedores seríamos os moradores do bairro. Então, por isso que eu sempre, enquanto o Burico, que para mim sempre foi o candidato mais forte do bairro, foi candidato, eu não fui. E eu dizia que eu só voltaria a ser candidato o dia que o Burico desistisse de ser candidato e me apoiasse. E olhe que para ele também não deve ter sido fácil, viu? Porque mesmo ele não ter sido reeleito no 2016 nem em 2020, mas no 2020 ele ainda obteve 300 votos. Isso é uma votação considerável. É só você olhar o histórico dos candidatos que tem no município, tem candidatos aí com 4, 5, 6 eleições que vem caindo, mas insistem. Por quê? Porque na verdade é aquela vontade de querer ser eleito. E não percebe que o eleitor se afastou. A gente vê isso, tem muitos exemplos na cidade. Pessoas que tiveram 100 votos, 150, 200, 180, 90 na campanha de 2020, mesmo assim foram candidatos agora. Né? Fica aquele sonho, aquela vontade. Né? Acha que dá, é um jogo, né? Entendeu? Uma aposta, vou apostar que eu vou ganhar. Para você ver como é difícil você sair. E no meu caso foi isso aí, entendeu? Então a gente sempre tinha aquela vontade, mas eu sempre mantinha uma preocupação. Não adianta eu ser candidato dividindo votos com meus eleitores, com pessoas que já foram meus eleitores do passado. Então serei quando essas pessoas puderem me apoiar. E foi aí que aconteceu essa união agora. O Burico me buscou, me procurou, quando ele perdeu a eleição de 2020, dizendo que não dava mais e que a pessoa que ele teria coragem de votar ainda seria em mim. Em candidato da sede, em nenhum ele votaria. Porque é o natural do candidato aqui do centro da cidade, ele vai ao bairro, como é o bairro São Pedro, isso é histórico. Ele busca o voto, consegue seus votos, porém não tem nenhuma responsabilidade com o bairro. Ele não vai saber qual é o problema que está acontecendo no posto de saúde, ele não vai saber qual é o problema que está acontecendo na escola, se está faltando água, se está faltando merenda, se está faltando medicamento no posto, se está faltando funcionário. Porque é aquele candidato de momento. É o candidato que vai ali, busca ali 4, 5, 6 cabos eleitorais para fazer um trabalho para ele conseguir 20, 30, 50 votos, para complementar a votação dele. E a responsabilidade com o bairro nenhuma. E o Burico, vendo que somente eu teria essa responsabilidade, neste momento, me buscou e se eu quisesse ser candidato, ele apoiava. E assim foi feito e eu, como eu disse, eu só voltaria se ele tivesse esse apoio dele. E felizmente ele veio, me apoiou, foi muito forte a participação dele na minha campanha, muito boa mesmo. E a gente conseguiu também, vou tirando o Burico e a mim também, de parte, trazer novos elementos que fizeram com que, mesmo depois de 20 anos, a gente conseguisse ser eleito. A gente conseguiu montar um grupo de pessoas, de jovens, que também tem esse pensamento de melhorias para o bairro, que viu em mim também essa pessoa, né? Você trazer jovens para participar de uma campanha, a gente que já passou dos 50 e conseguir passar confiança para meninos de 25, de 30, 35, né? Isso. Então, esse jovem vai acreditar em você, então isso para a gente é uma satisfação muito grande. E a gente montou um grupo de pessoas aliadas
que me deram suporte, estrutura, né, emocional, psicológica, de não, vai dar certo, estamos com você, e a gente vai aqui abrindo nossas asas, vamos buscar mais apoio para lhe apoiar. Feito isso, preparado o time, aí vem as pessoas do bairro com que a gente já tinha uma relação desde que nasci. Então isso aí facilitou, complementou para que a gente pudesse estar aqui nesse momento, dando essa entrevista a você. Muito bem, estamos aqui ao vivo no gabinete do vereador da Mata, o Raimundo da Mata, que todos vocês conhecem aí do bairro São Pedro, de toda a região, também do município de Pentecoste. Raimundo da Mata, que foi eleito com 753 votos. 753 votos. Foi difícil, cara? Sim, foi difícil. Toda a campanha ela é difícil. E para mim, mais ainda, o que é que ocorre? A minha história política, a gente vem dali do bairro São Pedro. Nunca um vereador havia sido eleito ali. Tivemos no passado, volta aí à década de 80, anos 90, e nunca um vereador, vários candidatos lá, tiveram na porta de ser eleito, mas não conseguiram. Tivemos o falecido Sobar, né, José Ribamar, natural de uma família muito grande lá da Ombreira, né, que tentou por 3 vezes, e em determinado momento ele batia na porta, deixou de ser eleito em determinado momento por 9 votos, por 16, por 20 e poucos. Então 3 vezes tentou, não conseguiu. Temos a dona Iracilda, conhecida como Pirrita, que também é contemporânea do seu Bar. O primeiro candidato do bairro mesmo foi o seu Bar. Na segunda eleição dele, que ele não conseguiu ser eleito na primeira, a dona Iracilda já entrou, já teve uma concorrência, que isso é ruim. Dividiu. Né? Ela tirou alguns votos, que com certeza ele deixou de ser eleito na segunda candidatura dele por pouco mais de 20 votos. Então esses votos seriam suficientes para ele ter sido eleito. E assim veio e perdurou. Quando chegou o ano de 96, foi a última candidatura do seu Bar, e a dona Iracilda candidata também. Ambos, mais uma vez, perderam. E aí eu já trabalhando, eu sou servidor público há muitos anos, né? Eu tenho a minha história como servidor público, eu passei no concurso para o INSS, onde trabalhei 4 anos e meio, tive que sair do bairro para ir para Fortaleza para poder conseguir a minha estabilidade financeira. Estabilidade financeira, naturalmente, todos têm que tentar. E aí fui para lá, estudei, batalhei, mas antes disso eu trabalhei na iniciativa privada um ano. Um ano onde você tinha que chegar 8 da manhã, 12 horas saía para o almoço, voltava às 14 horas, até às 18 horas. Segunda a sexta, esse era o meu expediente. No sábado até meio-dia. Quando aquela saudade imensa de Pentecoste, pegava ônibus, vinha de tudo quanto era jeito para estar aqui. E quando era segunda-feira, eu estava pegando ônibus aqui 3, 4 da manhã para poder estar lá. Porque naquela época não existia o transporte alternativo, então era só os ônibus mesmo e era uma lata de sardinha. E eu vendo que isso a gente tinha que buscar mudar essa vida, que não ia dar para mim, porque pelas condições dificultosas. Então eu sempre aspirava a algo melhor. E aí eu visualizei que eu tinha que estudar. Foi quando eu fiz o concurso do INSS, passei 4 anos e meio lá, já saindo de lá para entrar onde eu estou hoje como oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará desde 98. Eu estou contando essa história para me trazer para a política. Porque quando eu vim para a política, eu não vim para a política para buscar algo para mim ou para a minha família. Eu vim para buscar algo para o povo. Porque o que eu tinha para mim e minha família já era suficiente. Até porque eu era solteiro, quando eu entrei na política eu era solteiro, né? Os meus irmãos todos concursados. Ninguém da minha família precisava de política para subsistir ou melhorar suas condições de vida. Todos concursados, tranquilo. Mas o que eu vi era a necessidade do bairro de ter alguém que pudesse ser eleito e trazer as melhorias que o povo precisava. Por ser este bairro afastado, separado pela barragem do açude, e que, como eu falei agora há pouco, os políticos daqui do centro da cidade iam só buscar o voto e deixava o povo sem representante. Aí foi quando eu, já no ano 98, comecei a ver. Estou vendo que nem seu bairro, nem dona Pirrita vão jamais conseguir ser eleitos. Primeiro, quer queira, quer não, em campanha você tem um certo custo. A pessoa precisa de você, é um problema de saúde, é uma mudança, é um medicamento.
e você tem que ajudar as pessoas. Eles não tinham essas condições. Eles tinham muita boa vontade de ajudar o povo. Mas nem sempre o poder público te ajuda o suficiente. Então, se você tiver para complementar, as duas ajudas complementam e faz com que as coisas melhorem para aquelas pessoas que te procuram. E eles eram pessoas que não tinham essa condição. Daí, eu atribuo até eles nunca terem sido eleitos, com certeza. Né? Quando eu vim já estruturado, uma condição de vida tranquila, onde eu não ia depender de nada da política para mim. Isso. Né? E foi isso que eu passei para o povo. O que é que eu quero? Eu quero ter condições, e a política vai me dar essa condição, de eu buscar melhorias para o nosso bairro. Para que vocês tenham uma pessoa que vocês possam confiar e buscar. Da Mata, está faltando isso no nosso bairro, está faltando medicamento no posto, está faltando médico. Então você vai ser o nosso representante. Então essa era a minha ideia. Quando eu vim foi para isso. E assim eu fiz. Com o compromisso, meu bairro, que era dificuldade naquela época, nós estamos falando do ano 2000. 25 a pobreza anos extrema, não, você tem ideia, eu acho que 70% dos aposentados, de 100% de aposentados hoje, naquela época nós tivesse 10, 20%. O povo tudo sem condição. Né? Então, ninguém tinha uma moto para andar, poucos tinham bicicleta. Então, quando alguém adoecia, meu amigo, e quando você adoece não tem dia nem hora, de madrugada vinha lá o pai de família com a mulher na garupa de uma bicicleta, com o filho doente, 2, 3 da manhã para o hospital. Para o hospital, cara. Aí eu via que aquilo dali era um tormento para mim, ver aquele povo sem condição e não ter como chegar, e não ter nada do poder público que pudesse ajudar esse povo. Nem um político, nem um vereador eleito que foram lá e tiraram votos, nunca se preocupou com esse povo. Aí eu disse, rapaz, eu vou ter que vir. E o meu compromisso inicial da minha campanha do ano 2000 foi colocar um carro para deixar à disposição para quando aquele povo adoecesse, para quando alguém tivesse um problema de saúde e tivesse que resolver aqui no centro, ter o carro à disposição deles. Foi um compromisso que eu assumi de campanha e que cumpri. Cumpri e talvez não, com certeza, até hoje eu seja muito lembrado por isso. O homem que deu o carro para atender o povo carente do bairro. Com detalhe, todo patrocinado por mim, nada do poder público. Nada do poder público. Cara, o carro foi comprado por mim. Isso é louvável, cara. A manutenção foi por mim, o motorista era por mim, tudo. Nunca entrou um botijão de gás, porque na época ele era gás, não era gasolina, doado pela Prefeitura Municipal de Pentecoste. Cara, o tempo passou, a gente falava que a gente está falando de 25 anos atrás, 28, o bairro, como você citou, afastado. É interessante que o tempo passa, gira. Hoje o bairro, apesar de ter essa separação da parede do açude, nosso cartão postal, né, que logo vai estar aí recebendo Sim. os turistas novamente, o bairro, talvez hoje, também por falta de empregos, e não é só o bairro, é o município em geral, deu uma caída um pouco, mas me recordo bem que eu falava com o nosso diretor, com o Marcos e outras pessoas, há 2 anos atrás, se não me falha a memória, o Mardeus que está por aqui também pode até balançar a cabeça que sim, mas era a menina dos olhos da cidade, porque me recordo bem que você falava em diversão, lá na Ombreira tem um boteco do Mardeus, tem um comércio tal, XX, eu passava e via aquela multidão, todo o Pentecoste em si, se dirigia lá para a Ombreira, porque lá estava sendo a menina, né, a galinha dos ovos de ouro. Mas o tempo de novo girou, a gente acabou que tendo problemas de empregos, né? Hoje a cidade, a população clama por empregos e tenho certeza também que vai ser uma das lutas do vereador da Mata para com o executivo em conseguir, né, não sanar, mas melhorar a situação de vida da população de Pentecoste. Com certeza, viu, Roberto? O bairro São Pedro hoje, aquela área ali que eu tenho um apreço, um carinho, lá é onde está toda a minha história de vida e da minha família. Ali a gente tem a felicidade de ter um bairro de pessoas pacatas, pessoas boas, honestas, trabalhadoras, né? E de pessoas que recepcionam muito bem os visitantes, né? E a gente tem a felicidade de dizer que tem um bairro bem organizado,
uma praça muito bonita que tem lá, que traz com que temos novos empreendedores, como você citou aqui. O Maidelso levantou muito também essa questão de levar o povo para lá, para conhecer o bairro. Lá no Boteco do Maidelso, né? Boteco do Maidelso. É entretenimento, né, cara? Entretenimento. Lá é a diversão, né? O ponto de entretenimento que nós temos no Pentecoste, você pegar de sexta-feira para frente, você dá a volta no bairro São Pedro, pegando aqui do primeiro quiosque, passando pelo Maidelso, indo à quadra do Didi lá na frente. Isso. Então nós temos os pontos de entretenimento muito importantes e que estão consolidados. Entendeu? Isso. Mas eu quero assim dizer que um bairro de pessoas trabalhadoras, de jovens que buscam melhorias para suas vidas, né? Pessoas mansas, e que graças a Deus um bairro que tem esse espírito. Os jovens veem nos mais velhos pessoas que tiveram a história deles e que melhoraram de vida e que eles podem melhorar também. Para você ter uma ideia aqui, eu devo dizer para você, como eu lhe disse, a nossa família é uma referência dentro do bairro pela educação. A nossa referência não é financeira, é o que a educação transformou as nossas vidas. Papai era um agricultor, mamãe uma costureira, dona de casa, semi-analfabeta, papai é analfabeto. Mas ele tinha a visão de que os filhos dele teriam que estudar para melhorar, para não ter as dificuldades que ele teve para criar os filhos. Entendeu? Então isso é que ficou na história do bairro. E eu diria até do município de Pentecoste. Você pega uma família de 9 filhos, criados na agricultura e estudando, roçados no inverno, vazantes no verão, apanhando algodão no verão, nas capoeiras, pescando no açude para complementar o alimento em casa. Essa é a história da família da Mata dentro do bairro São Pedro. Papai é oriundo de Miraíma, Santana do Acaraú, são municípios vizinhos. Papai veio dali na década de 50 para a construção do açude. E se eu te falar que é minha região? Pronto. Então papai veio de lá na década de 50 porque lá não tinha emprego. Então quando saiu a construção do açude de Pentecoste, ele se mandou para cá, ele esqueceu, saiu, deixou os irmãos lá, os pais, e veio para cá. E aqui ele construiu a família dele. Então essa história da família da Mata começa aí. Quem conheceu meu pai há 40, 50 anos atrás sabe, era um agricultor que veio para a construção do açude, teve a felicidade de ser encaixado e ficou como serventuário do Denox, mas aquele de menor escalão possível, porque ele era analfabeto. Papai carregou pedra, quebrou pedra para essa barragem aí. Ele não era um engenheiro, mas ele tinha a sabedoria que poucos de nível superior tinham. Meus filhos, eu não tenho herança financeira para dar a eles, mas eu tenho a sabedoria de que eles estudando, eles terão uma vida melhor. E assim ele fez. De manhã, quem estudava de manhã ia para o colégio, à tarde ajudava na lavoura. E vice-versa, quem estudava de tarde, de manhã na lavoura. Todo dia tinha essa tarefazinha. Sábados, vai todo mundo. Mas sempre cobrando, cadê os deveres? Sempre pedindo às professoras, meu filho, como é que está na escola, está dando trabalho? Se desse trabalho, já sabia. Agora fazer como o outro, né? Já tinha lá o psicólogo que ele tinha, já tinha uma psicologia lá, que ensinava os meninos. No nosso tempo então, Roberto, isso aí é que fez a diferença, isso é que fez a nossa história dentro do município de Pentecoste. É a história de 9 filhos de um analfabeto, de pai analfabeto, mãe semi-analfabeta, que a mamãe lia, mas ela não complementava a frase. Ela não formava a opinião do que estava escrito. Ela ia lendo, tentando entender, mas o normal da mamãe, quando tinha uma carta para escrever, ela chamava uma vizinha para escrever a carta para os parentes do papai. Ela mesma não escrevia. Entendi, cara. Então era assim. Então o que é que ocorre? Essa história é que onde está esses nomes da mata. E quem são esses da mata? Os mais velhos sabem, os jovens também sabem. Talvez os mais novos não, mas a história é essa. Uma família de pessoas criadas por um analfabeto e uma semi-analfabeta, e que, dos 9 filhos, 8 formados, 8 com nível superior. 8 com nível superior, cara. Advogado, 6 concursados. Advogado trabalha por conta própria, autônomo.
6 concursados, não. Não, na verdade, 8 concursados. Somente o advogado, que é autônomo, trabalha por conta própria. Professora em Fortaleza, uma oficial de justiça como eu, meu irmão policial rodoviário federal, o tenente João da Mata, que todos conhecem, 2 escrivães da Polícia Civil. Então essa é a nossa história. E isso que a gente, e essa história que a gente quer passar para os jovens, incentivar os jovens a estudar. Aí eu te digo, eu volto ao ano 2000, quando eu fui eleito. Eu vi vários jovens do bairro sem perspectiva. O que tinha era a fábrica, na época, acho que é Cacique, acho que era esse o nome. Acho que sim. Já existia nessa época lá. Aí tinha uns meninos lá, uns que tinham emprego, e o emprego aqui, mas era um luxo, quem ganhava o salário mínimo ali. E eu vi aqueles meninos, alguns jovens, sem perspectiva. Aí eu montei turmas, cursinhos, com meu irmão, que hoje é policial rodoviário federal, alguns amigos, e fomos preparar esses meninos para concurso. Hoje nós temos 6 policiais militares da minha época. Eu preparei turma: Pinheiro de Souza, também conhecido como o Alcione, Pedro da Dona Alvina, Helenildo do seu Aloísio, onde eu sempre frequento. Tem um aqui da sede, que eu esqueço o nome dele, que também participou lá. E tem um lá que está me fugindo, o Deco, irmão do Pinheiro. Todo esse pessoal passou. E a gente, com isso, queria mostrar que se estudar, a gente pode ter uma vida melhor. Graças a Deus, hoje a maioria está perto de se aposentar. Então, a gente tem uma condição de vida tranquila, que pode criar os filhos, ter seu transporte, ter sua casa. E é isso que a gente quer. Quando a gente fala em geração de emprego, a gente quer muito que nosso município, o mais rápido possível, nosso prefeito, aí eleito, com a maioria esmagadora, traga esses empregos que o município precisa. Mas nós precisamos de um emprego de qualidade também. E o emprego de qualidade que ainda é a educação. Educação, cara. É a melhor forma. Nós podemos trazer para o município 3, 4, 5, 6 fábricas, gerar 3, 4, 5 mil empregos. Deus abençoe que isso ocorra. Mas dentro de uma fábrica, normalmente você começa ali, daqui a 10 anos, em sua grande maioria a função é a mesma, o salário é o mesmo. Continua ali. O que vai dar emprego de qualidade a esse povo é nós trazemos a educação de qualidade, preparando a criança de 3, 4, 5 anos para um jovem que vai ter 18, 20 anos e possa estar qualificado. A gente tem que fazer política pública de educação nesse município, não pensando em 4 anos do administrador que vai estar, ou 8 se for reeleito, mas uma política para 20 anos, para 30, para que a gente possa ter jovens preparados para o mercado de trabalho, de forma que a intelectualidade seja a diferença, e não braçal. Eu só vejo qualidade assim. Nós temos a história do mundo diz isso. O Japão foi destruído por 2 bombas atômicas em 1945. Hoje é uma das maiores potências do mundo. A educação. Entendeu? Então, cara, a educação é tudo. Você fala em Japão, aí a gente vê Coreia, Alemanha, né? Países de primeiro mundo, né, cara? A Alemanha foi destruída na Segunda Guerra Mundial. De 39 a 45, queria dominar o mundo. Perdeu tudo, destruída. Teve que pagar várias sanções contra a Alemanha. Hoje é uma das grandes potências do mundo. E o que é? A diferença é educação. Conhecimento intelectual. Então nós precisamos urgentemente trazermos fábrica, dar quantidade de trabalho a esse povo que está ocioso aí. Mas precisamos de projeto para o futuro. E esse projeto para o futuro é educação. Cara, qual a maior dificuldade do que o vereador da Mata viu ao longo desses tempos, afastado, né? Qual a maior dificuldade que você via que o povo realmente estava precisando e que fez você voltar? Foi tudo isso? Você acredita que daqui a 4, 20 anos a gente terá um município diferente? Olha, primeiro um passo foi dado. Como eu falei, a gente valoriza muito a educação porque foi por ela que eu estou aqui. Até como vereador, porque ela me deu uma condição de vida um pouco melhor, a gente tem melhores condições, a gente tem exemplos para dar às pessoas. E hoje nós temos como prefeito de nossa cidade outra pessoa que a história de vida dele é a educação. Então nós precisamos sentar, e é isso que eu espero, doutor Vicente, que nós possamos fazer um projeto para 20 anos para Pentecoste. A gente realmente faça com que nossas crianças
aprendam, elas saiam do ensino fundamental com o conhecimento que elas têm que ter. Nós temos que inverter a ordem. Hoje, se você pegar, talvez 5% de quem começou estudando agora, 5% tem um emprego daqui a 20 anos através do concurso. Nós temos que inverter essa ordem. Nós temos que virar esse jogo. Nós temos que fazer um programa de projeto para que essas crianças, ao invés de 5%, a gente tenha 40%, 50%, meio a meio. A gente sabe das dificuldades de todas as pessoas da sociedade, do nosso povo em geral. Mas se a gente tiver uma política voltada para conscientizar que essas crianças estudem realmente, que elas terão um futuro melhor, mas isso é consistentemente. Você vai colocar na cabeça dessas crianças e elas poderão ter interesse em realmente continuar estudando, para que elas realmente tenham um futuro melhor. Tem que ter um trabalho consistente, de que a gente tem que preparar e deixar essas crianças realmente preparadas para que tenham um futuro, não por um ano. Elas começam a estudar com 2, 3, 4 anos de idade. Fase inicial. Elas terminam com 18, 19, o ensino de segundo grau. Aí vem a universidade, que vão terminar com 22, 23 anos. Mas para isso precisa de uma consistência. Mostrar que você está na fase fundamental aqui, inicial, mas você tem aqui já um segundo grau. E você vai ter uma faculdade para fazer, para você ter um bom emprego. Para você ter conhecimento para passar no concurso público. Porque o município, ele é sobrecarregado. Os empregos de prefeitura, ninguém vai conseguir manter todo mundo. E mesmo assim, as pessoas não estão qualificadas, boa parte. É tanto você vê, boa parte de pessoas preparadas vem de fora. Então nós precisamos qualificar o nosso jovem, para que ele fique aqui. Que os melhores cargos que tem no nosso município fiquem com nossas pessoas daqui. Fique com o nosso povo. Com o nosso povo. E que nosso povo, que aqui não vai conseguir manter todo mundo aqui, possa sair do município. A educação, ela não tem barreira. Você pode ficar no Ceará, você pode ir para São Paulo, você pode ir para a Europa. A educação te leva a todo lugar, o conhecimento. Então é isso que a gente precisa. Porque os 9 filhos de Antônio da Mata, nenhum é concursado no município Pentecoste. A gente não precisa ficar aqui dentro. A gente precisa ter conhecimento para buscar empregos melhores que tenham lá fora. O que importa, com salário bom você vai para qualquer lugar. E vai e volta, eu estou aqui. Meus irmãos estão aqui, meu irmão é policial rodoviário, mora aqui próximo, ele vai, trabalha por lá, o plantão dele vem para cá, Pentecoste. O tenente João da Mata da mesma forma. Então, você com um emprego bom, você pode ir trabalhando, se você quiser, no final de semana você volta para a sua terra. Você traz renda para a sua terra. Cara, a tua mentalidade é tão quão louvável. Você falou do Dr. Vicente, do nosso atual prefeito, que também é funcionário, né, que é procurador federal, deve ter com certeza a sua mesma mentalidade. Eu acho que o casamento da Mata e Dr. Vicente, com os demais colegas, cara, tende a crescer muito positivamente para o nosso município, para que o nosso povo comece a aderir à ideia de estudar. E quando a gente fala em estudar e a gente for voltar para futebol, que eu sempre coloco a parte do futebol, as nossas crianças, os nossos jovens, eles têm que ter alguém que inspire isso, né, para eles fazerem isso, né? Poxa, eu vou fazer, porque o Dr. Vicente era um menino, foi menino pobre igual a mim, hoje é procurador federal. O da Mata foi criança, eu vi a história dele, a entrevista dele, filho de agricultor, pais analfabetos, mas que hoje o cara é concursado. Então, se o da Mata conseguiu, eu consigo. Então, cara, isso é uma riqueza do tamanho do mundo para você passar para os jovens, né? E também os jovens adolescentes e para quem está nos ouvindo, nos vendo em todo o Brasil. Qual o teu maior sonho, cara? O meu maior sonho é que a gente possa conseguir para o nosso município um administrador. E isso eu espero do Dr. Vicente, porque ele tem o conhecimento, ele é preparado, ele estudou, ele não tem o cargo que tem à toa. Foi muito esforço, foram muitos anos de estudo. E ele pode ser esse exemplo. O meu sonho é que nós tenhamos políticas públicas voltadas realmente para a educação. Não de quantidade de alunos em sala de aula para gerar renda para o município ou quantidade de valores que vêm através de Fundeb,
mas para que a gente tenha crianças preparadas para o mercado de trabalho da melhor maneira possível. É isso que a gente quer. Sugestão minha ao doutor Vicente, que eu fiz no decorrer da campanha, passei para ele, e que a gente, claro, nós estamos começando uma administração, ele está começando uma administração agora. Ele vai tem muitos problemas pontuais que tem que ser resolvidos de imediato. A educação tem que ser planejada. Agora, o que é que eu quero? O que é que eu pedi e falei ao doutor Vicente no decorrer da campanha, e também é pensamento dele também. Falta a gente sentar, depois dele organizar a casa que está aí, foi deixada bastante desorganizada, diga-se de passagem, infelizmente. Mas o doutor Vicente, depois dele sentar e as coisas se acomodarem, aí vamos começar a trabalhar os projetos. O meu projeto é que, hoje você sabe, só se escuta falar em final de ano no Enem. Não é assim? Isso. O Enem, mobiliza-se as escolas, vai a criança para cá, para lá, todo mundo se inscreve no Enem, Pentecoste, ele aqui, todo colégio, a gente sabe que é todo movimentando para o Enem. Nós não temos um levantamento dentro do município de Pentecoste de quantos não passam no Enem. Você só ouviu falar alguns que passam. Os que passam vão para a faculdade. Show! Ótimo! Estão encaminhados. O problema são os que não passam. O problema está nos que não passam. Porque a maioria. O que é que o nosso município tem feito nessa gestão que saiu aí? O que eles fizeram para esses que não passaram? Que incentivo foi dado a essas pessoas para que eles continuassem estudando? Nenhum. Por isso eu não votei nessa administração que aí estava, no candidato da administração que aí estava, porque eles não têm política para a educação, eles têm política para o momento. É matricular aluno, porque sabe que cada aluno tem um valor X mandado pelo governo federal. Depois que esses alunos não fazem mais parte da fonte de renda do município, eles são descartados. O que eu quero do doutor Vicente é que ele faça uma política pública, prepare professores para aqueles alunos que não passaram, montar cursinho para esses jovens que têm oportunidade no novo Enem que vai acontecer. O meu sonho será realizado quando eu vi isso em Pentecoste acontecer. Espero que o doutor Vicente dê o primeiro passo. Ele não vai conseguir realizar isso em 4 e 8 anos, mas ele começando, você vai ver isso aqui daqui a 10, 15 anos, e já vai ver nos primeiros 3, 4 anos. Nós temos aqui uma equipe de professores preparados para ensinar esses jovens para o vestibular, para o Enem. Você vai ver Pentecoste pular o salto de número de alunos que vai entrar na universidade. Até porque o doutor Vicente dando o primeiro passo, o sucessor automaticamente vai ter que dar continuidade. Exatamente. Olhando para lá, crescer. Olhando para lá. O que a gente precisa é isso. Então a gente espera da gestão do doutor Vicente é isso. E a gente conversou sobre isso no decorrer da campanha. Ele vai realizar um sonho meu e eu acredito que o sonho dos pais dos filhos de Pentecoste. Cara, Raimundo da Mata, a gente está chegando ao final desse bate-papo. A gente vai voltar novamente ao decorrer dos meses. Aí a gente está tentando também montar uma agenda junto com vocês, mês a mês, porque na verdade as sessões começam para valer a partir de fevereiro, se não falhar a memória, né? Dia 6 de fevereiro. E naturalmente, o Raimundo da Mata e os demais colegas irão apresentar projetos e a gente quer mostrar isso para a população, né? Ficar ciente também, além dos canais que tem aqui a Câmara, a gente também tem o canal da TV Conquista, no YouTube, no Facebook, no Instagram. E o nosso bate-papo, e queria te agradecer demais por abrir a porta do teu gabinete, agradecer todo o povo que nos assiste. Missão, visão e valores. Qual a tua missão, cara? Rapaz, a minha missão é buscar fazer com que as coisas aconteçam de verdade no nosso município. Estou aqui para, eu diria, como foi falado no início, eu não precisava mais voltar à política, eu estava afastado. Eu acho que Deus me deu uma missão, eu tenho que continuar na política. Quando eu vim para a campanha, quando eu fui pensar em dar os primeiros passos, eu coloquei nas mãos de Deus. Se for para eu ser eleito, para fazer o bem para o povo, que eu seja. Se não, que eu perca.
Seria até natural eu perder a eleição. Seria natural da Mata ter tirado 300, 200 votos. E isso era o pensamento de muitos políticos do município. Que jamais, não, isso aí está perdido. Ele está pensando que é daquele jeito, não. Está perdido. Seria o natural. Mas eu acho que eu tenho uma missão na minha vida e é essa. É ser político, para pregar as boas políticas, para buscar fazer as coisas melhorarem para a nossa cidade, para o nosso povo. Essa é a minha missão. E vou estar aqui, se Deus me der vida e saúde, buscando isso dia e noite, até a gente ver as coisas melhorarem. E a tua visão, cara, para com isso tudo? A minha visão, a gente tem a visão de que estamos no momento certo das coisas acontecerem. Novo governo, um governo preparado. Que bom que foi eleito agora, que bom que não foi eleito há 30 anos atrás, quando se lançou candidato, que era muito jovem. Muita maturidade, muita experiência adquirida ao longo dos anos, doutor Vicente. Então eu tenho uma visão de que o doutor Vicente fará muito realmente por essa cidade, fará muito pelo nosso povo. E eu espero que a gente possa sentar, conversar, para a gente debater essas questões da educação voltada para um futuro não de 4, de 8, mas de 20 anos. Que isso possa se enraizar dentro do nosso município, para que outros gestores que virão no futuro não abram mão disso aí. E que a nossa população não abra mão, não deixe eles tirar um programa desse de governo para o resto dos tempos dentro do nosso município. Porque a gente tem uma sequência de anos, de décadas, de valorizando a educação, nós transformamos essa cidade. Nós faremos com o comércio, que faz um movimento de um comércio, é dinheiro, é emprego, e com emprego de qualidade, com melhores salários, melhor ainda a qualidade de vida do nosso povo. É isso que a gente espera dessa nova gestão. E o doutor Vicente, eu tenho certeza que ele vai fazer isso aí, buscar isso aí. E teus valores, cara? Rapaz, família. Eu venho de uma família, meu pai, como eu contei aqui no início, minha mãe, pessoas humildes, mas que pregavam sempre que fôssemos em nossas vidas pessoas honestas, pessoas que buscassem não fazer o mal a ninguém. Então, sempre ter o bom senso, ter calma, não resolver nada por impulso, porque a gente tendo uma boa formação, a gente sabendo olhar, se colocar no lugar do outro, às vezes você deixa de tomar uma atitude que possa prejudicar alguém. Então foi isso que nosso pai ensinou, nossa mãe, que a gente fizéssemos amizade, buscássemos sempre fazer o bem aos outros, não importasse a quem, e com certeza a gente teria retornos nem imaginando como. E eu acredito que isso é a nossa realidade. De onde nós viemos, 9 irmãos, onde estamos hoje, só pode ser graças e muitas graças, bênçãos dadas pelo Senhor Deus, pela forma que o nosso pai e nossa mãe nos criou. Acho que é isso. Então a família é tudo. Cara, parabéns. Valeu, meu irmão. Deus te abençoe. A gente já teve outras oportunidades a gente quase todo dia se vê, né? Lá na Ombreira, que também visita o bairro. Te desejar uma feliz administração, que você possa realizar de verdade tudo isso que está em mente e consiga mais ainda, vá mais além. Que feliz ano novo para você e para toda a sua família. Que Deus te abençoe. TV Conquista. Deixa eu só concluir. Eu quero agradecer aqui a TV Conquista pelo espaço. Meu gabinete vai estar de portas abertas para as redes sociais, para a imprensa, no que quiser me perguntar, estarei aqui ao longo desses 4 anos, se Deus quiser. Agradecer por vocês terem vindo e que a gente vai estar aqui buscando fazer o melhor para essa cidade. Muito obrigado, cara. Que Deus te abençoe. Feliz ano novo para você, para toda a sua equipe que aqui está. Que Deus possa iluminar você, principalmente, que está à frente de toda essa equipe. Que Deus possa iluminar o nosso gestor, nosso executivo, e que para que a gente possa ter realmente dias melhores, né? A gente precisa não só do que está, dos futuros também que vieram, nos seus sucessores, mas que para os nossos filhos, para os nossos netos, né, terem qualidade de vida, vida melhor. Feliz ano novo, é o que eu te desejo, é o que a TV Conquista deseja, a TV que vai conquistar você.